Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Deixa eu só dar uma levantadinha aqui na câmera. Tudo certo aí? E estou aqui ao vivo com você para a gente bater um papo sobre um assunto bem bacana, sobre um versículo, né, especificamente, que entender os princípios dele vai contribuir bastante com você. Não é ressaca de carnaval, não, é só uma engasgada mesmo. Beleza, gente? Sejam muito bem-vindos, muito bom estar com vocês aqui. E por que eu vou falar sobre esse assunto, né? Decidi falar sobre esse assunto e vez por outra gosto de trazer assuntos relacionados à Bíblia aqui. Eu já falei isso outras vezes, né? Mas para muitas pessoas a Bíblia é uma autoridade, né? Então as coisas entram mais facilmente na nossa mente quando a gente ouve algo de uma autoridade. Se a gente está doente e tem um médico que fala faça tal coisa, a gente tende a fazer, porque a gente reconhece ele como autoridade. No caso da Bíblia, a mesma coisa, tá? Por isso que, vez por outra, a gente tem essa conversa aqui, ok? Já chega dando um like aí no vídeo, é bem importante que você faça isso, para que tanto você seja notificado sempre que for iniciar uma live aqui, e também para que o YouTube mostre a outras pessoas, né, esse conteúdo. Então, deem um like. E uma coisa importante, um pedido que eu gostaria de fazer é o seguinte: você já teve algum resultado prático com isso que eu converso aqui com você? Você já teve resultados práticos? Já aconteceu uma coisa, nossa, eu fiz tal coisa e aconteceu isso. Já aconteceu isso alguma vez? Pode ser, independente se for algo grande ou pequeno. Coloca nos comentários isso, por favor, né, que eu estou pegando aqui junto com a minha equipe. A gente quer coletar alguns depoimentos para ver realmente um impacto, né? Às vezes é feito aqui esse tipo de conteúdo, mas eu não sei exatamente o que está gerando, né? Esses dias eu recebi um depoimento lá no Instagram, fiquei muito feliz com isso. Então, eu quero saber mais, né, o quanto isso aqui tem sido, né, impactante para vocês. Tá bom? Bom, começando agora no assunto que a gente vai conversar aqui hoje. Vamos pegar a Bíblia aqui. E qual que é esse versículo que o que foi colocado aqui no título? Se você entender, nunca vai faltar nada, né? É uma chamada forte, né? A intenção é essa mesmo, para você entrar aqui no vídeo e aí você entender exatamente qual que é a ideia. Para ser direto, olha, o versículo está aqui em Romanos, capítulo 4, tá? E o versículo 17, se você quiser conferir. Romanos 4, 17. Aí diz assim, olha: como está escrito, eu tenho feito de ti um pai de muitas nações, diante de Deus, em quem creu, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se elas fossem. Vou repetir aqui, mas só para contextualizar, né? Aqui está sendo falado sobre Abraão, sobre uma promessa que Deus fez para Abraão, tudo mais. O contexto aqui fala disso, tá? Então, repetindo, olha: eu tenho feito de ti um pai de muitas nações. Deus falando sobre Abraão. Diante de Deus, em quem creu. Aí falando sobre Deus, que vivifica os mortos, ou seja, que ressuscita, né, os mortos. E o ponto principal que a gente quer que é esse, olha: e chama as coisas que não são como se elas fossem. Chama as coisas que não são como se elas fossem. O que é isso, né? Chamar as coisas que não são como se elas fossem. Se a gente for resumir isso em uma palavra bem pequena, é a fé, né? Como a Sueli já disse aqui. Chamar o que não é como se fosse é fé, é acreditar naquilo que você não vê. Aqui está falando disso, né? Relacionado a Deus. E aí, talvez, quando a gente vê assim, né? Ah, beleza, mas então isso é um poder de Deus, vamos dizer assim, né? Chamar o que não é como se fosse. Por exemplo, quando tem uma passagem bíblica que fala da criação, né? E
que foi dito, olha, que haja luz. Ou seja, não tinha luz, que haja luz. Não tem, mas vou chamar como se tivesse. Mas será que isso é um poder somente de Deus? Tem alguns versículos, né? Eu não lembro qual a passagem agora, que fala que a gente é feita a imagem e semelhança dele. Então, já dá para a gente ter uma ideia disso aí. Mas, para ficar mais claro, tem um outro versículo, e esse versículo, né? Por que a gente colocou aí na capa versículo secreto? É um versículo que você não ouve falar, né? Pouquíssimo. Bem pouco conhecido mesmo, né? Por que será que esse tipo de versículo, que, pelo menos na minha visão, tem uma mensagem tão importante, por que não é tão falado? A se pensar, né? Mas olha só, esse aqui que já é bem mais conhecido, Marcos 11, 23. Marcos 11, 23 diz: porque, na verdade, eu vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, assim lhe será feito. Qualquer um que disser a esse monte. Isso aqui que está sendo falado, né? Não duvidar no coração, crer naquilo que diz, é a fé, mesma coisa. Ou seja, aquele poder lá descrito em Romanos de chamar o que não fosse como se fosse, é o poder que está aqui para mudar o mundo de lugar, que diz qualquer um. Aí a pergunta é, será que você está usando esse poder? E a resposta é sim. Você conscientemente ou inconscientemente está usando esse poder. Tudo que você está vivenciando, já vivenciou e está vivenciando, você está chamando ou chamou. Você chamou algo que não era para que fosse. Como assim, Fabrício? Então, se eu tenho dívida, eu chamei a dívida? Sim. Como? Com os seus pensamentos sobre dinheiro. Se alguém tem dívidas, e uma coisa é você ter dívidas, né? Vamos dizer assim, dívidas controladas, né? Exemplo, a pessoa foi lá e comprou um apartamento e dividiu e tudo bem, ok. Mas estou falando de dívida de problema mesmo, dívida que não te deixa dormir, dívida. Se você tem isso, certamente é porque a sua mente com relação os pensamentos que você tem com relação ao dinheiro não são os corretos. E com esses pensamentos, você chamou o que não era e passou a ser. Então, você usa isso conscientemente ou inconscientemente. Inconscientemente dessa forma que eu estou te explicando. E como que você usa isso conscientemente? Não é chamando como se fosse, né? Pode até dar certo dessa forma? Pode, mas não é tão simples, né? Por exemplo, eu tenho um carro X, eu tenho uma casa X. Seria uma forma de chamar, mas normalmente não é uma forma. Uma forma bem eficiente de você chamar o que não é, como se já fosse, é agradecendo por aquilo. Agradecendo pelo que ainda não é, ou não é nesse plano, né? Não é nesse plano aqui que você está vendo, mas em algum outro plano já é. Tudo que é, vamos dizer assim, materializado aqui, foi criado num outro plano, um plano do pensamento, da mentalidade, né? Aí, eu vou te falar a minha concepção, por exemplo. Para mim, esse mundo imaginário, vamos dizer assim, é não é que tipo assim, para mim é real. É real. Então, por exemplo, eu, Fabrício,
Como que eu chamo? Se eu imagino, se eu já me vejo aqui na imaginação, aqui na mentalidade, já existe. Não é que eu estou chamando o que não for. Não, para mim já é. Não é nem chamar o que não é para que não, já é mesmo. Mas mesmo que você ache bobeira isso, né, como assim, já existe? Bom, mesmo que você não leve isso em conta, leve em conta o chamar o que não é como se já fosse. E aí, eu te pergunto e gostaria muito de saber que você interagisse aqui nos comentários. O que você está chamando? O que você está chamando? Coloca aqui algo específico. Por que eu estou te falando isso, né? Porque a minha intenção é, em algumas dessas lives, trazer coisas específicas mesmo, né? Então, eu estou chamando, vamos dizer assim, um emprego de tal forma que o meu negócio prospere, para que eu possa dar exemplos práticos aqui. Então, coloca aqui também, não no chat aqui para quem está ao vivo, mas nos comentários para que fique gravado depois, o que você tem chamado? A mensagem que eu quero deixar para você aqui hoje, sempre as nossas conversas aqui são curtas, né? Dá cerca aqui de 10 minutos, e a intenção realmente é essa, é você fixar esse versículo. Chame o que não é como se já fosse. Chame o que não é como se já fosse. É uma coisa que, nesse versículo que a gente viu, é um princípio de Deus, vamos dizer assim, né? Aqui fala relacionado a isso, mas é um poder que toda pessoa tem. O Vitor falou que não adianta chamar o que você quer se o dia todo pensa nos problemas. Exatamente isso. Por isso que eu estou falando, né? O que é o chamar? Não é o chamar, vem em mim, coisa boa, vem em mim. Não, não é isso. O chamar é o seu pensamento e o seu sentimento predominante. Se o pensamento e sentimento predominante é em dívida, chama dívida. Se o pensamento predominante é o quanto que eu sou um coitado, mais motivos para ser coitado. Se o pensamento é o ex que me largou, ou a ex que fez não sei o quê, enfim, coisas relacionadas a problema de relacionamento, mais problema de relacionamento. E aí vai. Você chama através do que você está sentindo e do que você está pensando. Você chama coisas boas sentindo que já as tem. Você chama saúde agradecendo pela saúde, não é pedindo pela saúde. Você chama pelo corpo maravilhoso, e isso, gente, e esse princípio que a gente está falando aqui é aplicável para tudo, tá? Como eu costumo dizer, né? Quando a gente fala em fé, é uma palavra muito associada a algo, né? Não, você pode usar a fé para enriquecer, para ficar magro, para ficar mais bonito, pode. É liberado para tudo. Se você quer ter um corpo maravilhoso, agradeça pelo corpo maravilhoso antes de ter. Use esse princípio para absolutamente tudo. E se você quer ter acesso a um manual para te ajudar com isso, conheça o Seu Desejo é uma Ordem. Vou colocar a imagem dele aí na tela. Nesse guia, eu ensino como você usa o seu poder mental para manifestar os seus desejos sem esforço. E sempre deixo claro, né? O que é o manifestar os desejos sem esforço? Quer dizer que você não vai fazer nada? Não. Quer dizer que você vai ter ações que são naturais. Você não vai precisar ter um esforço demasiado.
se matar, sabe? Aquela ideia de se matar para fazer as coisas. Não, isso não é necessário. Nesse guia, eu detalho passo a passo. Isso aqui não é mais um livro sobre lei da atração. É um manual de como você usa esses princípios na prática. O que eu conquistei, tudo que eu consegui na minha vida, inclusive essa audiência desse tamanho aqui no YouTube, que me proporciona, né, várias coisas boas, todos esses princípios estão descritos nesse guia, passo a passo. É um manual, não é um livro de 200 páginas, é um manual com 44, acho que não sei se 44 ou 47. Algo bem prático e passo a passo para você aplicar. Ok? O link está aqui na descrição. Fez sentido essa conversa? Deixa um comentário aqui. Gosto muito de saber o que você está pensando. E para quem não... quem está aqui na live, né? Quem está vendo a gravação certamente viu o início aqui do vídeo. Mas quem está na live, de repente chegou atrasado, eu pedi aqui no início para... Se você já teve algum resultado específico, algum resultado prático com algo que eu ensinei para você, deixa nos comentários aqui. A gente está fazendo um compilado aqui de depoimentos, né? Para saber realmente o quanto isso aqui tem sido impactante para você. Então, se você já teve algum resultado prático assim, deixa aqui nos comentários, por favor. Beleza? É isso. Forte abraço e até a próxima. Sempre de segunda a sexta-feira, às 14 horas, estou aqui ao vivo. Abraço, até a próxima.